Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gostaria de agradecer a sua presença antes de mais nada. Bom, vamos falar aqui de alguns assuntos, dentre eles parabenizar os campeões, Atlético Mineiro e Palmeiras, né, respectivamente pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Foram os campeões aí. O Flamengo ficou em segundo lugar na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, né? E o Atlético Paranaense, que foi o vice-campeão da Copa do Brasil, foi campeão Eita! Rapaz, deu branco aqui. Foi campeão da Copa Sul-Americana. Rapaz, que isso. Enfim, dá parabéns aí a essas equipes. Falar um pouquinho aí das novidades do mundo do futebol brasileiro, né? Falar um pouquinho aí das notícias do futebol brasileiro, falar um pouquinho do Flamengo, São Paulo, Fluminense, né? Times aí que são os principais da nossa primeira divisão, né? Falar do Grêmio, que foi o grande clube que caiu, uma grande surpresa, né? E está perdendo alguns jogadores aí justamente por conta dessa queda. E vamos falar de algumas notícias do Flamengo também. Além disso, eu estou trazendo uma novidade que vem do canal Categoria Canal do YouTube, que é um campinho. E aí eu vou falar sobre o gol que o Palmeiras fez utilizando esse campinho para que vocês possam conhecer essa ferramenta. Deixo logo o crédito para o Categoria Canal, né, que foi o criador dessa ferramenta. Beleza? Então vamos para a nossa abertura. E aí a gente volta com as notícias. Vamos aí, primeira imagem. Vamos aí dar os parabéns ao Galo. E o Galo ganhou finalmente, depois de 50 anos, o Galo volta a ter uma conquista de campeonato brasileiro. Coincidência, foi o primeiro e depois de 50 anos eles conquistaram a taça novamente. Eu como flamenguista não posso deixar de falar que o Flamengo perdeu esse título para times que estavam na zona de rebaixamento, né? Até a antepenúltima rodada a diferença acho que era de 8 pontos, 8 ou 11 pontos, não me recordo direito, mas a gente pode buscar aí de pontos perdidos. Foram 5 pontos perdidos para o Grêmio. Dentre esses 5 pontos, o Flamengo empatou, estando ganhando de 2-0, com um jogador a mais, até os 30 do segundo tempo. E aí sofreu o empate. O time do Grêmio praticamente só tinha o Ferreirinha, e os 2 gols surgiram, né, através de jogadas desse jogador. Além disso, perdemos ponto pro Internacional no Maracanã, uma goleada de 4-0. Perdemos ponto para Chapecoense, né? Foram mais de 2 pontos. Então só nessa brincadeira a gente já está falando de 5, mais 2 são 9. E se eu continuar aqui a gente vai falar pelo menos aí uns 20 pontos que o Flamengo desperdiçou por times que no momento das partidas estavam na zona de rebaixamento. Então parabéns ao Galo pela sua competência, né? E além do jogo bonito apresentado. Vamos parabenizar também ao Ronaldo pela aquisição do Cruzeiro. Quem diria, rapaz? Agora vai dar trabalho pro Vasco, hein? O Vasco vai ter que correr atrás de outras 3 vagas, porque com o Ronaldo chegando, eu acho que o Cruzeiro vai subir, hein? E aí a gente tem o Grêmio também. Rapaz, essa segunda divisão tá puxada, hein? Se eu não me engano, acho que são 7 campeões brasileiros. Enfim, essa aí é uma das notícias que a gente tem. O Ronaldo adquiriu, se eu não me engano, 90% do Cruzeiro, né? Pagou 400 milhões de reais por isso. Parece que o Cruzeiro tem uma dívida na casa aí dos bilhões. E com certeza daqui a uns 10 anos esse dinheiro que o Ronaldo investiu deve ter sido triplicado ou quadruplicado em retorno, né? Já que ele sabe fazer dinheiro. O Ronaldo, que já tem um clube na Espanha, se eu não me engano é o Valladolid,
né? E ele estava pensando também em pegar um clube na MLS, mas desistiu. Parece que um outro clube grande está para ser adquirido. Pelo que eu ouvi dizer, parece que o Botafogo vai nessa linha também. E já ouvi falar que tem interessados no Vasco. Não sei se é verdade. Então não posso cravar nada aqui. Vamos falar aqui um pouquinho do Grêmio. O Grêmio está mandando aí alguns jogadores embora, né? Rescindindo o contrato. O Rafinha já saiu, foi para o São Paulo. Estão pensando aí em mandar o Douglas Costas embora. Tem outros jogadores aí do elenco que também devem ser desligados, né, ou tendo seu contrato rescindido. Temos aí aqui, direto da página Correio do Povo, algumas das informações. Negociando a saída do tricolor. O Douglas Costa, que é um grande jogador, mas tem músculo de papel fino molhado. Qualquer coisinha ele se lesiona. É complicado, né? Um jogador nesse nível que sempre está machucado, né? Devido. Bom, a lista aí a gente pode ver que é grande, né? Rio do Jean-Pierre, Paulo Miranda, Everton Cardoso, acho que é o Everton que jogou no Flamengo, Jean-Pierre e Wanderson. Rapaz, é uma lista grande, hein? Falando um pouquinho de São Paulo, já que a gente citou, a gente tem a notícia aí de que um dos grandes aí preferem o exemplo do Corinthians ao do Palmeiras. Enfim, eu não vou entrar nessa polêmica. O Rogério Ceni aí junto com o Muricy se envolveram numa polêmica por conta de um áudio vazado. Enfim, teve uma polêmica também a respeito da mudança do estatuto do São Paulo. São notícias aí de que o ambiente lá no Tricolor Paulista anda meio conturbado. Na minha opinião, o São Paulo é o maior clube do Brasil. Muita gente pode achar que é o Palmeiras, mas o São Paulo tem 3 mundiais. Não tem mais o que falar. 3 mundiais. Se não tiver 3 mundiais, não conversa com o São Paulo. Começa aí. Então, vamos continuar aqui falando mais um pouquinho do São Paulo. Tem aí palavras aí do Rodrigo Matos falando sobre por que ele prefere o Corinthians ao Palmeiras, enfim. Aí falaram até do Pedro, cara, isso é impossível. O Pedro e o Gabigol juntos são 100 milhões de euros para tirar ele do Flamengo. Esquece, não tem como. Novamente aí parabenizar o Palmeiras, algumas das notícias que tem, falando aí sobre o Verdão. Eu de verdade eu simpatizo com o Palmeiras, nunca tive nada contra, apesar de a gente ter perdido o título da Libertadores para eles. Mas, enfim, é isso, né? Faz parte, futebol faz parte. A gente ficou aí 9 jogos sem perder para eles e perdemos o mais importante. O treinador, o Abel Ferreira, a princípio deve renovar. A presidente Leila, né? Estava aí para melhorar o contrato, aumentar o salário dele, também dar mais poderes e trazer um jogador que ele já vem pedindo, né? Que é aquele cara matador. Né? E o Palmeiras estava carecendo disso. Chegando aqui para falar um pouquinho de Flamengo, então, o que a gente pode falar de Flamengo é que tem dinheiro entrando, né? E título faltou, né? Só ficamos aí com o lixão do estadual e a Recopa, né? Recopa? Não, a Supercopa do Brasil. Isso pra mim aqui, do Rui Vitória, pra mim é péssimo. Esse cara aqui não deveria vir pro Flamengo. Eu acho que se tivesse que fazer alguma aposta, teria o Pedro Fonseca. Pedro Fonseca? Enfim, é o treinador que tá lá no Olympiacos. O Vitor Pereira, que dos trabalhos que eu vi, das pesquisas que eu fiz, não é um treinador ruim, só que não deu liga no Fenerbahçe. O Carlos Carvalhal é outro que tem bastante interesse de vir treinar aqui o Flamengo, né? O que dificulta é a multa. Tem o Paulo Souza, que é o treinador da seleção da Polônia, já falaram aí sobre ele tem interesse e tal, já fez a sua pronta proposta. E claro, né? A gente não pode
nunca descartar o velho. E aí eu trouxe aqui um pouquinho do trechinho sobre uma entrevista que teve aqui na ESPN, o jogador comentando e o Luiz Miguel, que é advogado do Jorge Jesus, falando da relação com o Marcos Braz e com o Flamengo, né, em si. E tudo que foi negociado foi respeitado, tudo que eles precisaram foi atendido, então isso aí é muito importante. Mas que no momento o Jorge Jesus não tinha interesse de tomar um café, não seria interessante, porque o ambiente lá está muito complicado para ele, né? Não pegaria bem, né, se isso acontecesse. Só para a gente falar daqui a pouco aí, eu mostro um pouquinho sobre a situação do Benfica, né? Quando a gente fala aí de jogos que ele vai vir a ter, né? Vai vir o jogo pela Taça de Portugal contra o Porto e logo depois vem na sequência o clássico, né, pela Liga. E aí, com a classificação que a gente tem aqui, o Porto estando em primeiro, se vier uma derrota, são 7 pontos de diferença. A cabeça do Jorge Jesus certamente seria colocada a prêmio. A gente sabe, né, que as 3 grandes forças de Portugal é Porto, Sporting e Benfica, são os 3 que estão sempre ali brigando, e o Braga ali está tentando subir aos pouquinhos. Falando um pouquinho de Fluminense, né, alguns amigos tricolores estão dizendo que já faz tempo que eles estão tentando mesclar experiência com juventude. O novo técnico, né, o Abel Braga, que assumiu aí no lugar do Marcão, né, o Marcão não foi demitido, voltou para sua função principal, né, que é de auxiliar, ser aquele cara que fica ali junto com o treinador principal, para que se tiver algum problema ele possa substituir por um determinado tempo até que seja contratado um novo treinador. O Botafogo sonha em repatriar o Elkson, né, um grande jogador aí que fez carreira pelo clube alvinegro, então esse acho que é o ponto forte, né. Agora, Fluminense pegou, já garantiu, né, o William Bigode, já pegou o Felipe Melo, está tentando trazer o Ricardo Goulart. É uma situação de experiência, né, jogadores experientes que podem de repente ajudar o Fluminense aí na fase 2 da Libertadores, que vão jogar contra um time aí lá da Colômbia. Bom, já falamos aí das notícias. Agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Campinho, que eu já havia comentado com vocês no início. O Flamengo perdeu para o Palmeiras por 2-1 e eu já havia dito outras vezes que o primeiro gol feito pelo Palmeiras nada mais foi do que uma jogada de juvenil. Uma jogada de juvenil. Por que eu digo que é uma jogada de juvenil? Porque na movimentação o Dudu chamou chamou o Felipe Luiz para tomar um café e o Felipe Luiz foi. Isso é só uma maneira brincalhona de dizer que simplesmente a marcação individual utilizada pelo Renato é perigosa. Não à toa ele tomou de 5 do Jorge Jesus, por conta desse sistema de marcação. O Flamengo jogou contra o Barcelona de Guayaquil e também enfrentou esse tipo de marcação. E o segundo gol do Flamengo foi uma jogada onde o William Godoy, que eu vou botar o cardzinho aqui em cima, ele citou, falou que o zagueiro do Barcelona saía na caça do atacante e, consequentemente, deixava um buraco na zaga. Era onde os jogadores de trás tinham que aproveitar esse espaço para poder chegar à cara do gol. E o Flamengo fez um gol assim. Fazendo uma comparação de como o Flamengo marcava com o Jorge Jesus e como estava marcando no jogo contra o Palmeiras, o nome principal é Bruno Henrique e Arrascaeta. Por que o Bruno Henrique? O Bruno Henrique era o cara que estava fazendo a marcação do Mike no lance do gol. E o Arrascaeta estava no meio de campo.
veio aqui para fazer a marcação. Se eu não me engano, o Gustavo Gomes estava aberto do lado esquerdo. A jogada tinha sido trabalhada, né, do lado esquerdo do campo do Palmeiras para o lado direito. A bola foi trabalhada, saindo desse lado, ela veio rodando, né, e aí com espaço e a bola descoberta, facilitou, né, para que a jogada fosse realizada. O correto seria que o Arrascaeta conseguisse fechar, né, pelo menos estar à frente, e isso aí se chama bola coberta, né, onde o jogador não tem como jogar a bola para frente, ele está marcado, seria obrigado a jogar para o lado, né? E o time do Jorge Jesus fazia essa marcação muito bem, não conseguia fazer essa marcação forte. Então, como é que surgiu o gol? Quando a bola cai no pé do Gustavo Gomes, o Dudu vira para o Felipe Luiz e fala: vamos ali tomar um cafezinho. E o Felipe Luiz: por que não? Vamos lá, eu gosto de café. E o que acontece? Fica um buraco. No posicionamento, o Bruno Henrique deveria estar de lado. E ele estava totalmente de frente para a bola. O posicionamento dele corporal estava errado. Então, quando a bola é lançada, o jogador do Palmeiras, o Mike, já estava preparado, já estava com a sua posição corporal pronta para esse lançamento. E aí, quando a bola é lançada, o Bruno Henrique não percebe o movimento e já era. Aí o Davi Luiz tenta vir para fechar o cruzamento, o Rony vinha para tentar fazer o gol pelo segundo pau, o Rodrigo Caio corre para o meio, o Andrés e o Arão ficam assistindo, e aí a bola é tocada para o Rafael Veiga, de frente, dá o tapa para o gol. Ah, bem, bolinha. Pronto. Ele recebe de frente e bota lá no fundo da rede. 1-0 para o Palmeiras, o gol que deu o título para a equipe paulista. Então, como a gente pôde ver aí, foi um gol de juvenil. O juvenil do Fluminense treina isso toda hora. O lateral é arrastado para o meio, a bola é jogada por cima. Direto. Essa é a ferramenta que eu falei do Categoria Canal. Também vou deixar o canalzinho deles aqui em cima para que vocês possam ir lá e baixar. Tem versão para Android, versão para computador, que é a que eu estou utilizando aqui. E se você gosta de análise tática, né, o canal dele é muito bom. O canal do Rano é muito bom. Tá bom? Então vamos aí, chegando aí ao finalzinho da nossa live. Agradeço por você ter acompanhado. Peço desculpas por não ter postado vídeo tão frequentemente como eu gostaria. Alguns probleminhas particulares, além de meu computador não estar essas coisas tudo. Aquelas coisas que vocês já conhecem de youtuber, né? Pedir para dar o like, compartilhar, enfim, essas coisas aí. E agradecer. Muito obrigado. Até a próxima. Vou deixar aí mais 2 vídeos de sugestão. Se você quiser, por favor, assista.